O cenário econômico tem sido dominado por decisões do Fed, tensões comerciais tarifárias e, no Brasil, desafios econômicos. Para entender o que esperar dos próximos meses, assista a análise econômica do mês de julho. E hoje temos o prazer de receber novamente a Stephanie Birman, sócia e economista do BTG Pactual. Tudo bem, Fernanda? É um prazer estar aqui de novo. Muito obrigada pela presença. Bom, Stephanie, falando já sobre o cenário internacional, tá? Em junho, o Fed ele manteve as taxas de juros entre 4,25% e 4,5% ao ano, né? E já era esperado pelo mercado. A inflação americana também, pelo que a gente acompanhou, veio benigna. Mas quais são as projeções da economia americana para os próximos meses, dado que essa é a primeira análise econômica aqui em relação ao segundo semestre do ano? Então, Fernanda, esse segundo semestre ele vai ser muito importante para a economia americana com relação à política monetária. O grande foco vai ser se o Fed ele vai cortar a taxa de juros e o quanto ele vai cortar. Você mencionou a reunião de junho e nessa última reunião do Fed, eles atualizaram as projeções de crescimento, inflação e taxa de desemprego. Se a gente olhar, eles elevaram a projeção de taxa de desemprego, reduziram a projeção de crescimento e elevaram a projeção de inflação. Por quê? Por conta das tarifas. Então, as tarifas vão jogar o crescimento econômico para baixo, vai ter algum impacto na inflação e o desemprego, consequentemente, para cima. O grande ponto é que, por exemplo, no último dado que a gente viu do relatório de emprego nos Estados Unidos, que saiu ali no dia 3 de julho, o que a gente viu foi que a criação de vagas, até no setor privado, ela continua mostrando alguma desaceleração, foi uma criação de 74 mil vagas, mas a taxa de desemprego, ela caiu. Ela caiu, foi de 4,2, quase 4,3 no arredondamento para 4,1. Pensa que a projeção do Fed para o final do ano é 4,5. E o Fed, nessa última reunião, o que foi importante também? Que eles mantiveram o número de cortes para esse ano, eles mantiveram em 2 cortes. Então, para cortar 2 vezes, vamos pensar que o Fed ele poderia cortar em setembro e dezembro. No entanto, quando a gente chegar nessa reunião de setembro, seria importante, vamos dizer assim, será que ter um aumento, por exemplo, da taxa de desemprego? A taxa de desemprego, no último relatório, ele caiu. Então, o que o Fed vai olhar para decidir se, de fato, ele vai cortar a taxa de juros em setembro? Por que eu falo setembro? Porque o mercado, ele precifica em torno acumulado entre julho, que ele não vai cortar a taxa de juros, porque o mercado de trabalho está relativamente ok, né? Ainda está robusto com essa taxa de desemprego. Então, para o acumulado até setembro, tem mais ou menos 18 pontos base, né? Então, assim, pouco menos do que um corte. E quando a gente olha no acumulado do ano, tem em torno de 50 pontos base de corte, ou seja, 2 cortes. Para ele cortar em setembro, o que vai ser o foco? Acho que, como eu mencionei, tem essa questão do emprego, que é importante. Poxa, se ele chegar com uma taxa de desemprego de 4,1, será que ele vai cortar ou não vai cortar na reunião de setembro? A gente ainda tem mais o relatório de julho e de agosto até até essa reunião de setembro. Mas, com relação à inflação, acho que isso também vai ser muito importante. Por quê? Olha, a inflação de junho vai sair no dia 15 de julho. A nossa avaliação é que essa inflação ela ainda vai ser benigna, né? Você mencionou a último CPI que ele foi benigno, PCI, etc. E a nossa avaliação é que esse dado de junho ainda, o que é benigno? Ou seja, ele ainda não vai mostrar nenhum efeito muito relevante das tarifas. E a parte de serviços da inflação, ela também está muito benigna, né? Quando a gente olha o núcleo da inflação de serviços, ele já está muito próximo do que ele rodava, vamos dizer assim, antes, ali pré-pandemia. Então, a gente olha o núcleo tanto da inflação de serviço, quanto da parte de bens, que é onde teve a tarifa, já teve algum, vamos dizer assim, algum efeito já deveria ter tido, a gente olha que está, vamos dizer assim, a inflação normalizada. Por esse ponto, se a inflação mantivesse nesse ritmo que a gente tem visto, de fato o Fed poderia cortar. Olha, o mercado de trabalho está bem, a taxa de emprego talvez não tenha subido como eles esperavam até o momento, mas a inflação, por exemplo, se continuasse benigna, eles poderiam cortar em setembro por conta disso. O grande receio, na nossa avaliação, é que a inflação talvez de julho
e agosto, que são inflações que ele ainda vai ver, né, o Fed ainda vai ver antes da reunião, mostrem algum impacto um pouco maior. Se isso acontecesse, é possível que o Fed adiasse e aí ficasse realmente só um corte. Então, assim, o cenário básico, tá, é que o Fed, ele vai conseguir, ele vai olhar essa inflação, ela vai estar um pouco mais benigna. Se a gente olhar, vamos falar em tarifa, né? A tarifa anunciada até agora pelo Trump, né, ou seja, a tarifa que agora, aqui no início de julho, o Trump anunciou, né, uma tarifa, na verdade ele estendeu, vamos dizer assim, o período em que começaria a valer a tarifa para mais 14 países, ali para o 1º de agosto. Se a gente levar em consideração essa tarifa anunciada ali no início de julho, a tarifa efetiva, se tudo anunciado fosse implementado, seria em torno de 15%, ou seja, antes do governo Trump, a tarifa estava rodando em torno de uns 2, 3 pontos percentuais, isso iria para 15%. No entanto, a tarifa efetiva, que a gente tem o dado até maio, que é o último dado oficial, ela está rodando em um pouco menos de 9 pontos percentuais. Ou seja, o implementado, de fato, ele está muito menor do que o anunciado, de fato, porque grande parte das tarifas ou não foram implementadas, ainda tem exceções, tem a parte setorial, por exemplo, na parte do setor farmacêutico, que ainda precisa ser anunciado. Então, tem uma série, vamos dizer assim, de anúncios e implementações ainda a serem anunciados. Eu estou falando isso porque até para explicar por que até o momento a gente não viu, vamos dizer assim, grandes impactos na economia americana. Então, para finalizar, o que a gente espera de crescimento, que foi a sua pergunta inicial? A nossa projeção é que o crescimento americano ele vai ficar em torno de 1,5%. A gente acha que o risco até é que o crescimento seja um pouco maior e não menor, ou seja, ainda é um crescimento robusto, embora de fato tenha esse aumento da tarifa. Quando a gente olha para as condições financeiras na economia americana, ou seja, a gente olha o preço da bolsa, que é importante, a gente olha o dólar, que teve uma depreciação, né? O dólar global teve uma depreciação importante. Quando a gente soma isso, mais os spreads de crédito que também estão mais comprimidos, o que a gente vê, as taxas de juros também mais baixas, o que a gente vê é que essas condições financeiras são consistentes com um crescimento, na verdade, de 2,5%, 3%. Talvez não será isso por conta do aumento da tarifa, que de fato, né, essas condições financeiras, vamos dizer assim, elas não contam toda a história, né? Não é só olhar para elas e prever a economia americana, mas obviamente elas ajudam a mitigar. Então assim, vai ter recessão, vai ter uma desaceleração muito forte? A gente acha que não. Na verdade, o risco é que a economia americana passe, vamos dizer assim, por esse evento da tarifa de uma maneira bem mais tranquila. E do ponto de vista da inflação, nossa projeção para o núcleo do deflator do consumo, que é a medida que o Fed mais olha, que ele projeta em 3,1, a gente tem uma projeção de 3,3. Qual que é o risco para isso? Também que a inflação fique abaixo do esperado, e é por isso que a gente vê realmente essa chance, vamos dizer assim, elevada, do Fed de fato entregar esses dois cortes. E eu acho que mais importante até do que esse timing, obviamente, se você está apostando no curto prazo, se ele vai cortar em setembro ou não, vai fazer muita diferença, mas a nossa avaliação é que o efeito da tarifa, quando a gente roda os modelos, a gente vê que o efeito da tarifa, ele é de fato o one-off que a gente chama, ou seja, ele não deveria persistir. Se quando a gente teve aquele aumento por conta do aumento dos preços, por conta da pandemia, a inflação americana chegou a 9% o CPI, depois voltou rapidamente, a gente acha que como o efeito agora é muito menor do que, por exemplo, o efeito da pandemia, por que teria um efeito persistente? Então, a nossa avaliação é que no ano que vem a inflação já deveria voltar para 2%, o núcleo do deflator do consumo. Então, dado isso, a gente espera que o Fed, no fundo, ele reduza a taxa de juros para 3%. Se a gente olhar a precificação para o ano que vem, é uma taxa que está mais próxima de 3,20%. Então, tem realmente essa incerteza do timing agora, mas a gente acha que o ciclo, eles deveriam entregar realmente uma taxa final mais próxima da neutra, que na avaliação do Fed é 3%, na nossa avaliação também. Então, a gente vê um ciclo, vamos dizer assim, maior do que o que está precificado ali pelo mercado. Você foi super completa aqui, inclusive já antecipou uma das pautas que eu ia trazer para a gente abordar. Então, como você trouxe, né? A gente já olhou alguns relatórios em que vocês apresentam que a China ela tem sido bastante resiliente, inclusive os números ali de crescimento dela estão bem favoráveis, né? Mas como você trouxe o Trump, então ele fez recentemente aqui essa comunicação em relação aos até 40%, ele também estendeu em relação ao prazo.
que eu gostaria que você trouxesse para a gente? O que a gente pode esperar de impacto global na parte mais comercial? Eu acho que em relação ao comércio, o que a gente vê, né? Por que a tarifa, no final, eu falei que a tarifa implementada nos Estados Unidos, ela está só em 8,8%, obviamente é maior do que era o 2, 3%, mas ela ainda é baixa, tá? Em parte, quando a gente olha o comércio, por exemplo, dos Estados Unidos com a China, ele diminuiu, ele já tinha diminuído, vamos dizer assim, desde 2019, da primeira guerra comercial para agora, mas ele continuou diminuindo e se intensificou, vamos dizer assim, agora. O que já está acontecendo? O comércio dos Estados Unidos com os outros países também já está crescendo, ou seja, o comércio em si, ele não tem diminuído, não tem apresentado, né, o global, vamos dizer assim, grandes diferenças. É claro que teve uma antecipação muito grande de compra, de importação, por exemplo, no caso dos Estados Unidos no primeiro trimestre, agora está tendo uma desaceleração, mas de maneira geral a gente não vê uma grande redução, tá? O que a gente vê, como eu falei, diminui o comércio com a China, mas aumenta, por exemplo, com a União Europeia teve um aumento importante, com outros países da Ásia. Então, o que a gente vê, na verdade, já é uma reorganização, né, desse comércio. É muito cedo, ninguém esperaria que isso já estivesse acontecendo agora, tá? Então, acho que é por isso também que os efeitos têm sido relativamente pequenos e menores do que o esperado. De novo, tem uma grande parte da tarifa que ainda não foi implementada. Se, de fato, essas tarifas anunciadas ali para esses 14 países forem implementadas, para Japão, Coreia do Sul, que são países, por exemplo, importantes, é claro que esse aumento ou esse impacto na inflação, no crescimento econômico, ele vai aumentar, né, do que a gente estava. Mas o que eu acho importante colocar? A União Europeia, por exemplo, não foi anunciada, a gente acha que eles vão fechar algum acordo que seja abaixo dos 20%. Eu acho que na questão, por exemplo, do Japão e da Coreia do Sul, acho que teve uma questão de eleição que também atrapalhou as negociações. Então, são dois países importantes. O Japão vai ter eleição no dia 20 de julho, a Coreia acabou de ter. Então, pode ser que agora, de fato, ou depois do dia 20 de julho, tenha uma aceleração nessas negociações. Então, a nossa avaliação ainda é que ainda, vamos dizer assim, há algum espaço para negociação. Se não tiver, vai ter algum impacto um pouco maior. Só esse anúncio do início de julho dos 14 países seria um aumento de 1,4%, 1,4 ponto percentual a mais na tarifa efetiva. Então, claro que tem um aumento, mas só para a gente também ter em mente. Qual que é o impacto disso no crescimento dos Estados Unidos? Olha, para cada 1% de aumento de tarifa efetiva, dá cerca de 0,1 a menos no crescimento econômico e cerca de 0,20, né, 0,2 ponto percentual na inflação. Então, também não é um impacto, vamos dizer assim, que vai mudar esse cenário que a gente está falando. Em relação ao dólar, a gente viu uma depreciação do dólar global, né, em relação às moedas. Foi uma depreciação importante. Mas, quando a gente olha assim, numa série histórica, num contexto, vamos dizer assim, mais longo, o que a gente vê é que o dólar real, vamos dizer assim, contra uma cesta de moedas, etc., ele ainda está em torno de 15% acima de uma média histórica. Por que eu estou dizendo isso? Olha, parece que o movimento foi forte demais e muito rápido, de fato ele foi. Mas no contexto histórico ele poderia ir mais, sem dúvida. Os movimentos do dólar, normalmente eles são muito longos. Então a gente viu esse último movimento de apreciação, foi um movimento que começou ali em 2013 e durou até, vamos dizer, o ano passado, né? Com algumas idas e vindas, alguma volatilidade, mas foi um movimento muito longo. Então a nossa avaliação, o que explicaria, vamos dizer assim, essa depreciação agora? Olha, nessa questão da guerra comercial, por mais que o efeito tenha sido menor do que o esperado, qual que é o país que mais vai sofrer? É os Estados Unidos. Então, a gente vinha do ano passado, os Estados Unidos, na verdade, crescendo muito mais que o resto, né, no excepcionalismo americano, com juros mais elevados que o resto também por conta disso, e agora a gente vai para um cenário que é não é que é o contrário, é uma economia americana ainda robusta, que cresce mais, vamos dizer assim, do que o imaginado, talvez pelo impacto da tarifa, mas é mais atingido que o resto. Você mencionou a China como muito resiliente. De fato, a China, a gente espera, por exemplo, o efeito da tarifa é muito pequeno, a gente vai ver aí no primeiro semestre, não saiu ainda a divulgação do dado oficial do PIB do segundo trimestre, mas provavelmente no primeiro semestre a China provavelmente cresceu um pouco a mais de 5%, em torno de 5%. E quando a gente olha para frente, a gente espera que tenha alguma desaceleração, tá? A gente viu, na verdade, se a gente comparar esse ano com o ano passado, né, ele tem, se a gente olhar na parte, por exemplo, de estímulo fiscal, tem um impulso fiscal maior nesse ano na economia chinesa, cerca de 2 trilhões a mais.
E quando a gente olha também, pensando em alguma desaceleração para o segundo semestre, a gente espera que tenha corte de juros, que tenha corte de compulsório. Então, quando a gente olha, pode ter alguma desaceleração, sim, dessa economia chinesa, mas não deveria ser muito intenso, porque a gente ainda vê, vamos dizer assim, esses estímulos batendo e ainda tem mais estímulo, principalmente na parte monetária, mais monetária, agora fiscal, deve acomodar um pouco. Então, a gente vê uma economia ainda resiliente, né? E outra coisa que eu acho que é importante mencionar com a economia chinesa é que a gente vê uma depreciação do dólar, mas se a gente olhar a moeda da China, né, porque tem muita intervenção, ela apreciou, vamos dizer assim, ou em relação aos pares, né, tirando obviamente os Estados Unidos, ela depreciou, né, ou seja, em relação ao dólar, ela teve uma apreciação, vamos dizer assim, menor do que a das outras moedas, né, então, na verdade a comparação tem que ser com as outras moedas, acho que em torno de uns 5%, ou seja, ela ficou mais competitiva perante ali os pares, de novo, excluindo os Estados Unidos, que também é algo que é importante para a sua economia, né? Então, assim, perspectiva para frente do dólar, a gente acha que ainda essa questão do diferencial de crescimento, diferencial de juros com o FED cortando, a gente acha que é algo que deveria persistir. A nossa única questão, que a gente não acha que é um movimento rápido, que vai continuar rápido e forte, e a gente é um pouco mais cauteloso nesse momento com relação a isso, é porque, olha, mal bem a gente tem, né, se a gente olhar a economia americana, esse efeito, como eu falei, da tarifa, ele tende a ser menor do que o esperado. E o Trump, depois dessa agenda, por exemplo, de tarifa, da agenda fiscal, que também é uma agenda que, na verdade, se alguma coisa é consistente com juros, vamos dizer assim, persistentemente mais altos, né, porque tem ainda o déficit americano, ele vai continuar em torno de uns 7% para os próximos anos, a dívida pública vai continuar subindo para mais de 120% aí nos próximos 10 anos. Então, assim, tudo isso é consistente, pelo menos com uma curva mais inclinada na economia americana, né, que seria, na verdade, a favor da gente ter talvez um dólar mais forte. E o outro ponto é que a agenda, como eu falei, do Trump, a próxima agenda é uma agenda de desregulação, que é uma agenda favorável para a economia americana, né? Então, assim, de maneira geral, a gente ainda acha que, comparado ao ano passado, é uma economia que desacelera mais que o resto, tem o corte de juros para acontecer, enfim, pensando assim, 1 ano e meio, mas, de novo, tem esses fatores que mitigam ou talvez não deixem o movimento ser tão rápido quanto que a gente viu até aqui. Stephanie, vamos falar de Brasil um pouquinho, acho que é importante. Aqui no Brasil, então, a taxa de juros chegou aos 15%, né, no último Copom, e o próximo Copom está agendado para agora julho, final de julho, entre os dias 29 e 30. Tem uma sinalização já de interrupção do ciclo de altas, o que esperar para o próximo Copom? Olha, a gente falou muito da economia americana, do cenário externo, que se materializar do jeito que a gente está comentando, né, só para fazer um gancho, é um cenário que ele é benigno, né? Se a gente olhar, é um dólar global, que ele pode não se depreciar tão rápido quando a gente falou, mas pode continuar se depreciando, são juros mais baixos, então assim, de maneira geral, um cenário que ajuda o Brasil, né? E aí você mencionou o Copom e a interrupção do ciclo de alta. A gente acha que, de fato, né, o cenário básico é que esse ciclo de alta, ele terminou, ele está em 15%, e a grande discussão agora é quando que o Banco Central vai iniciar o ciclo de corte de juros, né? Porque a taxa está em 15%, e se a gente olhar, a gente pode até fazer uma conta aqui pessimista de qual que é o juro neutro no Brasil e de quanto que é a inflação de longo prazo, mas não há conta que não aponte que 15% seja muito restritivo, né? Se a gente olhar a taxa de juros real ex ante, vamos dizer assim, que é aquela que realmente importa para a economia, é o quanto que está precificado na curva de juros e quanto que está, vamos dizer assim, de inflação esperada para os próximos 12 meses, essa taxa está rodando em torno de 9,6% já há algum tempo. Então, isso está começando a bater no crescimento econômico, né? E esse impacto ele vai se intensificar, vamos dizer assim, nos próximos trimestres, tá? Então, qual que é a nossa avaliação? Quando que ele vai, de fato, reduzir quando que ele vai reduzir a taxa de juros? Na nossa avaliação, a projeção do Banco Central de inflação, hoje, para vamos dizer, para o horizonte relevante, ela está em 3,6%, tá? Que é basicamente o fim ali de 2026. Mas, quando a gente olha em termos de o que está embutido nessa projeção, é basicamente um ciclo de corte de juros que é o que está
no Focus, no relatório Focus, ou seja, a expectativa dos analistas que é ir para uma taxa de juros de 12,5%. Tá? Então, vamos dizer assim, um corte de juros de 12 para 12,5%, ele está dando essa projeção de inflação. A nossa avaliação é que essa projeção ela vai cair nos próximos trimestres, tá? Por que ela vai cair? Bom, primeiro, se a gente olhar a nossa projeção de inflação e comparar com o próprio Banco Central para os próximos 4 meses, o Banco Central divulgou agora quanto que ele espera para cada mês até setembro, ele divulgou no relatório de inflação. E a nossa projeção está 40 pontos, né, ou 0,4 ponto percentual abaixo da projeção do Banco Central. Então, assim, se a nossa projeção estiver correta, a projeção do Banco Central vai reduzir, para esse curto prazo, mas acaba, obviamente, afetando, né, por inércia, os trimestres seguintes. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente também já esperava, é que nesse segundo trimestre, a gente está vendo uma acomodação do crescimento. Né? Então, se a gente olhar as vendas no varejo, em maio, apresentaram a segunda queda consecutiva. Então, a gente espera um segundo trimestre, depois de um primeiro trimestre forte, né, cresceu 1,4% PIB em relação ao quarto trimestre do ano passado, com a ajuste sazonal. Agora, a gente espera um crescimento assim, um pouquinho acima de zero. Né? Então, ou seja, uma desaceleração razoável. Então, a gente acha que essa desaceleração do crescimento, mais essa inflação, né, que também tem uma desaceleração. Olha, o que eu acho importante? A gente já teve para esse ano, a gente já chegou a prever uma inflação mais de 6%. Hoje, a gente está com uma projeção abaixo de 5%. E a nossa projeção quase que toda semana cai. Tem algum item, algum item que está desacelerando, né? A gente atualiza isso né, muito constante, de maneira muito constante, e a gente está numa tendência, vamos dizer assim, nos últimos 2 meses, que a gente vai revisando a inflação para baixo. E o que é importante, né? Se a gente está revisando para esse ano, a gente também tem revisado a inflação de 2026. Então, a gente já está com uma projeção, a gente estava bem acima vamos dizer, do consenso, hoje em dia a gente está muito próximo do consenso de 4,5%. E a nossa avaliação é que se essa tendência continuar e se a nossa projeção estiver certa para esses próximos 4 meses, tem uma chance razoável da projeção dos próprios analistas, enfim, para 2026 cair. E aí, quando a gente olha a projeção do Banco Central, o que ele leva em consideração? O crescimento do PIB, que se alguma coisa está mostrando uma moderação. Leva em consideração a inflação corrente, que deveria mostrar uma moderação adicional, né? A gente já viu uma moderação, mas deveria mostrar moderação adicional. E também as expectativas de inflação, que também a gente vê aí uma boa chance de desacelerar. Então, essa projeção que eu mencionei que está hoje em 3,6%, olha, na próxima reunião do Copom, que é julho, ela já pode cair para 3,3%. E assim, no final do ano, ela pode estar muito próxima já da meta. De novo, com corte de juros, essa projeção. Se a gente pegar a projeção sem corte nenhum, ou seja, mantendo a taxa Selic em 15%, essa projeção no final do ano, provavelmente ela vai estar abaixo da meta. Ou seja, a gente acha que esse momento ali do final do ano, início do ano que vem, é um momento que parece muito razoável, vamos dizer assim, para o Banco Central iniciar o ciclo de corte de juros. A nossa avaliação é que é mais para janeiro, mas enfim, é onde a gente acha que essa discussão vai estar de maneira, vamos dizer, mais intensa. Tá, então perfeito. Bom, a minha próxima pergunta era realmente em relação aqui às projeções da inflação e como convergir aí para chegar, né, atingir a meta até o final do ano, mas já está mais do que respondido. Não sei se você gostaria de deixar alguma mensagem final. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, assim, para a gente ver se esse cenário, de fato, ele vai ser concretizado. O que a gente tem que analisar? Bom, o câmbio é muito importante. Então, assim, nessas projeções que eu estou mencionando, está embutindo um câmbio de 5,5%. Tá? Se o câmbio for mais baixo, né, só para a gente ter em mente, obviamente essa projeção ela vai convergir, né, do Banco Central para a meta mais rápido. A gente está errado, na verdade o cenário lá fora, o Fed não corta juros, o câmbio, então o dólar aprecia, aqui deprecia, poxa, vai ser mais lento. Então, é mais ou menos o que a gente vai olhar. Obviamente, as projeções de inflação super importantes, o câmbio é importantíssimo, né, o cenário externo, e acho que um outro fator que é importante também, em relação à atividade econômica, tinha um ponto que, né, muitos analistas comentavam em relação ao crédito consignado, né, privado, essa nova modalidade. Vai ser muito importante ver como é que vai ser o desenvolvimento no segundo semestre, até o momento está moderado, então a gente não vê, vamos dizer assim, algo que alterasse a nossa projeção de crescimento, né, de PIB para esse ano, que está hoje em 2,2%, mas é algo que a gente também vai monitorar, tá? Então, basicamente, a inflação, expectativa, a taxa de câmbio e o crescimento econômico. É basicamente isso que vai determinar ali
no final, o timing do corte de juros, tá? Bom, perfeito. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a sua participação. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui de novo. E você que nos assistiu até aqui, não deixe de acompanhar a BTG Asset nos nossos canais do YouTube, LinkedIn e WhatsApp. Até o próximo mês.